Hey guys, aqui é o Teacher Caio Zé, eu sou professor de inglês para adultos sem tempo e eu te ajudo a aprender inglês e praticar, na verdade aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. E até o final dessa aula aqui, você vai aprender a ter fluência na fala e eliminar o medo e a vergonha de falar inglês errado, tá bom? E eu só falo isso porque eu posso te provar, tá? Primeiro, porque é uma técnica de poliglotes, que eles aprendem várias línguas em um curto período de tempo, eles aprendem a falar essas línguas. E segundo, porque eu utilizei para lapidar o meu inglês, entendeu? Então, para eu adquirir um bom nível de fluência na fala, eu utilizei essa técnica. E terceiro, porque os meus alunos aplicam essa técnica. Por exemplo, eu consigo mostrar inclusive um exemplo aqui ao vivaço. Vamos lá. Vamos mostrar aqui uma aluna que aplicou essa técnica. Tá aqui ela. Best way I know to avoid the trap of think you have something to lose. However, please don't freak out. It doesn't matter if you're atheist, Christian, Muslim, you have a living body in this world, and you should take care of it regardless your beliefs. I'm not talking about how you look, I'm talking about how you feel, think and act when you have. Beleza? Ela fala aí durante algum tempo, mais de 1 minuto. E é o seguinte, tem que falar. Ela tá aí no segundo mês de aula. Segundo mês de aula com uma boa fluência no que ela fala. Então, acho que agora a gente pode começar de verdade. Para eu poder falar dessa técnica, eu preciso contar a história de como eu encontrei essa técnica. É muito importante você saber disso. Então, vamos tirar essa linha, vamos tirar que está escrito aqui. Você já sabe o tema de hoje, né? A técnica que te traz fluência e que elimina o seu medo e vergonha de falar inglês, tá bom? Então essa técnica vai fazer isso, te trazer fluência e eliminar seu medo e vergonha. E vamos lá, colocar um quadro aqui pra gente ser mais didático, tá bom? E vamos tirar esse live CCI aqui de cima, live inglês com Caio Zé 14. Pronto, agora vamos lá, agora a gente já pode iniciar. Então vou te contar uma pequena história aqui pra gente contextualizar sobre essa técnica, tá? Até pra responder por que essa técnica vai te trazer fluência e eliminar a sua vergonha de falar inglês. Vergonha e medo, que medo e vergonha são duas coisas diferentes, né? Então vamos lá. É o seguinte, quando eu tinha 19 anos de idade, eu adquiri meu certificado de inglês. E eu viajei para os Estados Unidos para treinar meu inglês. E chegando nos Estados Unidos, eu tive um pouco de dificuldade, entendeu? Em falar com fluência. Parece que o meu cérebro ele ficava tentando buscar, não sei se você já se sentiu assim, mas seu cérebro tentando buscar as frases que você já aprendeu em algum curso de inglês, buscar as frases que você já aprendeu com a aula particular, que você já aprendeu de alguma forma, entendeu? Então meu cérebro ficava lá, tentando procurar. Parecia um loading aqui eterno. Caramba, aquela frase que eu já falei no curso, cadê essa frase? Até processar, entendeu? Então eu falava pensando muito palavra por palavra. E isso não foi legal, entendeu? Fluência, para quem quer falar com fluência, isso não é legal. E muitas vezes eu falava um pouco pausadamente, porque era o tempo que eu pensava no que eu ia falar, entendeu? Eu sabia o que eu queria falar, mas eu ainda tinha aquilo de juntar as palavras, entendeu? E isso me fazia ter vergonha de querer falar tudo que eu queria falar. Então eu nem me dava o direito de travar no inglês, entendeu? Porque eu só falava o que eu tinha certeza que eu ia conseguir falar, mesmo que devagar de vez em quando. E quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês chamada Wizard, foi lá onde eu estudei também. E inclusive na minha cidade tem várias Wizards, eu acho que tem 10 unidades e eu estudei numa delas, que é a Wizard Cidade Nova. Então quem mora em Manaus sabe que tem essa Wizard lá. E é o seguinte, eu comecei a trabalhar lá quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil. Eu tentei fazer entrevista lá, eu passei na segunda tentativa. E assim, depois eu fiquei pensando, caraca, que oportunidade boa, porque meu nível de inglês não é tão bom. Pode ser bom aqui para dar aula, mas não é tão bom viajando para fora. Então, vamos aproveitar essa oportunidade com tudo e vamos lá. Então, para eu dar aula, eu tinha que estudar antes, né? Porque meu nível de fluência era bom para talvez níveis iniciantes. E a minha régua não era mais os alunos de inglês, a minha régua do inglês era o pessoal nativo americano.
Então, parece que eu tô longe desse patamar do nativo americano, de conversar de igual para igual com eles. Então, eu queria ensinar meus alunos nessa régua já para eles não passarem pelo que eu passei. Então, foi isso que aconteceu. Então, nessa época, eu não conhecia essa técnica que eu vou te ensinar. Meio que o que eu fazia era o seguinte, eu pegava todos os CDs que tinha na escola, os CDs disponíveis lá. De todos os livros eu salvei na época que CD ainda tinha, todo notebook vinha com leitor de CD, né? E eu salvei no meu computador para começar a escutar todo o áudio de toda a lição de todos os livros de lá. E eu ficava ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo. Então eu deixava no computador e deixava também no celular uma versão MP3 para ficar ouvindo. E por falta de tempo mesmo, eu coloquei num pendrive para ouvir dentro do carro a caminho da escola de inglês e da faculdade às vezes. Então eu ia para a faculdade, ficava ouvindo a aula que eu ia dar. Aí eu indo para aula, eu ficava ouvindo a aula que eu ia dar. Então eu ficava ouvindo ali. E assim, eu não ficava só ouvindo, mas eu vou contar com mais detalhes daqui a pouco, porque é a técnica em si. E o tempo que eu mais aprendi a cantar na minha vida, por exemplo, o que tem a ver falar inglês com cantar? Vou já falar. Mas o tempo que eu mais aprendi a cantar na minha vida foi o tempo que eu pegava engarrafamento sozinho. Pra quem mora em Manaus sabe que tem a Djalma, tem a Torquato, tem a Constantino. Então são lugares que você passa muito tempo no engarrafamento, em tempo morto. Então você tem que fazer alguma coisa. E eu gostava de cantar. Eu recomendo você aprender inglês, ficar ouvindo inglês e falando inglês dentro do carro. Nessas horas aí que a qualquer momento nessas avenidas assim a pessoa tem tempo para estudar inglês. Mas eu ficava cantando. Então eu ficava ouvindo rádio e cantando, ouvindo rádio e cantando. Então basicamente eu fiz a mesma coisa pro inglês. Eu ficava imitando a voz, eu ficava imitando o ritmo, ficava imitando a entonação, a velocidade, as pausas de todos os áudios. Então primeiro eu fiz isso com frases das aulas e depois eu comecei a fazer isso com textos, entendeu? Com pedaços de documentários, com entrevistas. Então depois de alguns meses eu percebi que a minha fluência na fala tinha melhorado. E não é brincadeira, mas foi meio que exatamente 5 meses. Então, quase terminando o semestre, eu já tinha percebido que meu nível de inglês tinha melhorado muito, entendeu? E é o seguinte, isso daí que eu te contei é só uma pequena história pra gente contextualizar o que a gente vai conversar sobre, tá? E claro que não é só colocar alguma coisa pra tocar e ficar falando que nem papagaio, né? Pra ficar repetindo aquilo que a gente tá ouvindo. Tem um passo a passo, tá bom? Tem um passo a passo a ser seguido. Importante demais isso. O passo a passo a ser seguido. Isso é muito importante. E nessa aula aqui, isso é uma aula. Isso não é uma live simples. Isso é uma aula de aprendizagem, mentalidade e inglês ao mesmo tempo. Tá bom? Hoje muito mais aprendizagem. Não é inglês em si. Não vou te ensinar inglês. Vou te ensinar uma técnica para você aprender inglês. Para você encurtar o caminho, entendeu? E é o seguinte. Eu vou te ensinar essa técnica. Primeiramente, essa técnica se chama mirroring, tá? Essa técnica se chama mirroring e é ela que eu vou te ensinar hoje. E eu vou te ensinar também a relação dessa técnica com a vergonha de falar inglês. Só que antes disso eu preciso te alertar do que você não deve fazer, porque ao aplicar essa técnica, quando eu não sabia direito, eu fazia ela de qualquer jeito. E muita gente acha que por meio da intuição a gente vai aprender muita coisa, né? Por isso que existe mentor. O mentor é aquele que já passou por aquele caminho e por ele já ter passado por aquele caminho, ele te dá um mapa, entendeu? Ele diz o que é pra você fazer porque ele já sabe, entendeu? Ele já passou por ali. Então eu tenho a obrigação aqui como teu mentor dizer o que você não tem que fazer, tá bom? O que você não tem que fazer se você quiser ter fluência na fala e perder a vergonha de falar inglês. Se esse é um problema que você passa, tá bom? Então, primeiro, para aplicar essa técnica você precisa de alguns pré-requisitos, tá bom? E eu vou te dar um resumo desses pré-requisitos, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, e tem algumas lives lá no caiozel.com, tá bom? Tem no Instagram também, tem no Facebook também, tem no YouTube também em playlists das lives em inglês com Caio Zel. Mas é o seguinte, primeiramente você precisa entender alguns conceitos. Car, você sabe o que é car? Deve saber, né?
airplane e rocket. Car, airplane and rocket. E trip, que são viagens, tá bom? Trip é viagem. Então, é o seguinte, existe a viagem de carro, a viagem de avião e a viagem de foguete. E esses 3 tipos de viagem são bem diferentes, tá? Então, a viagem de carro é como se fosse a aula, tá bom? Vamos comparar aqui. Viagem de carro é uma aula. Vou aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de ler. A viagem de carro é uma aula. A viagem de avião é a imersão no inglês. E a viagem de foguete é uma atividade de conversação que você não controla. É a vida real do inglês, tá bom? Então essas 3 coisas são totalmente diferentes. E se você quiser se aprofundar um pouco mais na viagem de carro, ou seja, sobre aula de inglês, você vai assistir live 8 e live 9, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais em imersão no inglês, você vai assistir live 11. E se você quiser se aprofundar nessa técnica de conversação não controlada, você vai na live 12, tá bom? Mas, resumidamente é isso. Isso daqui é aula de inglês, airplane trip. Imersão, atividade de imersão. E rocket trip é uma atividade de imersão de conversação. Então, isso daí é um pilar do inglês, para aprender inglês, para chegar na fluência, para aprender inglês de verdade. Você tem que saber separar bem essas 3 coisas, porque a junção delas que vai te levar à fluência, a junção delas que vai te fazer um aprendizado de 3 anos de inglês em 5 meses, um 3 em 5, eu costumo chamar de 3 em 5. 3 in 5, actually. Na verdade, 3 em 5. O que é isso? É você aprender 3 anos de inglês, 3 anos de inglês tradicional, que geralmente a gente faz em escolas, só que você vai fazer isso encurtando o caminho, porque você vai estudar 5 meses. Porque geralmente nas escolas você tem acesso à escola em si, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, 1 hora ou 1h30 cada dia. Então com isso fica muito espaçado e você tem que estudar muito tempo, né? Para você estudar todo dia você tem que pagar muito mais caro, entendeu? Se você tiver dinheiro para fazer isso, tranquilo. Se você tiver tempo para fazer isso, tranquilo. Se você não quiser enfrentar engarrafamento de Constantino, de Djalma Torquato, tudo bem, entendeu? Mas se você não tem esse tempo, se você não tem essa paciência de pegar trânsito, se você não tem esse dinheiro, é melhor você fazer o 3 in 5, o 3 em 5. Ou seja, tudo que eu te ensino aqui, por meio das lives, você vai aplicar para aprender inglês dentro de casa, tá bom? E você consegue fazer isso gratuitamente, tá bom? É mais difícil fazer gratuitamente? Claro que é, né? Porque você precisa de uma disciplina muito grande. É por isso que tem essas lives. Lives de mentalidade para você adquirir disciplina, live de aprendizagem para você saber o que fazer e live de inglês para você ter acesso a inglês de fato, tá bom? A gente separa muito bem isso por aqui. E beleza. E é o seguinte, você precisa dessas 3 coisas muito bem definidas para aplicar essa técnica que eu vou te ensinar, tá bom? Então se você quiser se aprofundar, cada live aí tem 1 hora, então bastante conteúdo para você realmente aprender, tá? Então vamos lá. O que você não deve fazer? Você não deve ignorar isso que eu acabei de te falar. Você não deve ignorar que aula é uma coisa, imersão é outra coisa, conversação é outra coisa, tá bom? São 3 coisas diferentes. Aula, imersão, conversação. Aula, imersão, conversação. E você precisa de pelo menos a aula ou ter um conhecimento prévio de alguma coisa para poder aplicar essa técnica, tá bom? Então, o que você deve fazer? Vou te falar agora. O que você deve fazer? Você deve, primeiramente, aceitar que é uma técnica simples, porém eficaz. Porque quando eu te falar dessa técnica, você vai ficar assim: é isso? Sério mesmo, mano? É só isso? Você vai ficar com essa reação. Mas eu tô te falando aqui, ela é eficaz, tá bom? Ela é simples, mas ela é muito, muito, muito eficaz. Muito eficaz mesmo. E é o seguinte, deixa eu só dar uma olhada aqui na tela do Insta, porque eu tô fazendo essa live pelo computador. Então, para poder te dar essa aula, preparei tudinho aqui, tô escrevendo no computador e eu preciso ficar olhando aqui, né? Então, pronto, vocês que entraram aqui, Apolônio, Stephanie, Danilo,
mais 3 pessoas. É o seguinte, toda vez que alguma coisa fizer sentido na tua cabeça, o que você vai fazer? Você vai apertar o coração. Então, fez sentido o que eu tô te falando? Você aperta no coração. Quando você aperta no coração, aí vai subir aqui pra mim. E quando sobe isso, eu tenho muita motivação. Não sei explicar, isso é coisa de professor. Mas, quando você faz isso, eu sei que fez sentido pra você, tá bom? E se fez sentido pra você, eu tenho mais gás, tenho mais força. E é coisa de teacher isso, entendeu? É coisa de teacher. Quando a gente olha no olho do aluno, a gente sabe que o aluno está aprendendo, a gente tem mais força. Como aqui eu não consigo olhar no teu olho, eu consigo olhar no coração que você aperta. E se você está assistindo a gravação dessa live, deixa o like para eu saber, tá bom? Deixa um like, não custa nada o like, entendeu? É só você apertar um botão ali, claro, se você gostou. Então o que você tem que fazer é isso. Você tem que aceitar que é uma técnica simples. E que técnica é essa? Agora sim eu vou te falar. O que é mirroring? O que é esse mirror? Mirror é o seguinte, eu vou te mostrar uma foto do mirror. Presta atenção. Tá vendo? Tá vendo o que é isso? Onde a gente enxerga o nosso reflexo. Isso é mirror. É um espelho. Tá bom? Então, mirroring é como se fosse o seguinte. É espelhamento. Espelhamento, tá bom? Então essa técnica é uma atividade, é um espelhamento. Então essa técnica é uma atividade de espelhamento de fluência, tá bom? Ao invés de você enxergar o seu reflexo, nessa atividade você vai ter de volta fluência, tá bom? Vai refletir fluência. Como é que é isso aqui? Ainda explicando o que é essa técnica. Você espelha a fluência de um modelo de sucesso até adquirir o mesmo nível de fluência. É isso. E esse nível de sucesso é de velocidade, ritmo, entonação e pronúncia, tá bom? Isso é o mirroring. É uma técnica, é um espelhamento, é uma atividade de espelhamento de fluência. Você vai espelhar a fluência, você espelha o modelo de sucesso até adquirir o mesmo nível de fluência, tá bom? E por que você faz isso? É importante eu te falar o porquê. Não adianta nada eu só te falar qual que é a técnica e dizer como fazer. Eu preciso também te dizer por que você deve fazer. Por que você deve aplicar essa técnica? Então vamos lá. Por quê? Porque, simples, para se comunicar bem e sem vergonha, muito importante, você precisa ter segurança, tá bom? É justamente por isso. É justamente porque o problema é você não falar com segurança. Essa técnica vai te trazer segurança. E você vai perder o medo da vergonha. Você vai o medo de falar inglês. Você vai perder a vergonha de falar inglês. Então, é por isso que você tem que aplicar. Porque para se comunicar bem, sem vergonha, você precisa ter segurança. E essa técnica te traz segurança, tá bom? Esse exercício traz segurança no treinamento. Olha só, isso daqui é importante. Esse exercício traz segurança durante o treinamento. Não no vamos ver, no pega pra capar. Ninguém fala pega pra capar, né? No treinamento e no jogo, é a diferença. Então aqui você tá treinando, aqui é o jogo. Aqui é o bastidor, aqui é o palco. Se fosse fazer analogia. Então esse exercício é para você treinar nos bastidores. Esse exercício é para você treinar no treino. Tá bom? Não é no jogo, não é no show, não é no palco, no bastidor. Então ele traz segurança no treinamento. Você fica mais seguro e na hora do ao vivo mesmo, na hora do vamos ver, você vai conseguir, tá bom? E também é o seguinte, quando você treina, você joga. É por isso que você deve fazer a atividade. E seguinte, você que está vendo aqui pela primeira vez, não entende por que eu estou escrevendo aqui essa aula, porque é o seguinte, eu gero durante essa aula, tudo que eu estou escrevendo vira um PDF, e esse PDF você pode baixar, que é uma revisão.
entendeu? Tem gente que prefere só prestar atenção e depois ver uma revisão. Tem gente que prefere ir anotando. E como às vezes eu falo rápido aqui as coisas, o que vai acontecer? Às vezes vai passar despercebido, entendeu? Às vezes você não vai conseguir anotar, às vezes você nem sabe que tem que anotar o que eu tô falando aqui. Então por isso tem um PDF para você baixar depois, tá bom? Quando essa live termina, eu coloco lá no caioisel.com e quem entra lá consegue baixar a última live. E olha a Beth por aqui, seja muito bem-vinda. E é o seguinte, continuando aqui, por isso você tem que fazer essa atividade. E agora eu já posso te ensinar como que faz essa atividade, tá bom? Como? Como que aplica essa técnica? Como é que a gente faz isso? Eu vou até beber um pouquinho de água, que agora a gente vai falar bastante. E é o seguinte, você entra em caioisel.com e vai abrir esse site aqui, tá bom? O blog Inglês com Caio Zel. E você vai em aulas. E não precisa ser aqui, tá bom? Mas aqui já tem conteúdo tudo mastigado, tudo pronto pra você. E você escolhe um tema, entendeu? Um monólogo temático com áudio e tradução. E você escolhe aí se quer necessidade fisiológica, insegurança, pertencimento. E nós vamos em pertencimento aqui. Uma aula sobre pertencimento. Por que amigos são importantes na sua vida? Por que amigos são importantes na sua vida? E tem um áudio aqui. Então, a técnica mirroring, por que eu falei que é importante você saber o que é car trip, airplane trip e rocket trip? Porque você precisa, antes de aplicar essa técnica, ter feito uma aula de inglês ou já saber o que você vai falar, tá bom? Então, essa técnica consiste em você reproduzir de maneira igual o áudio que você está ouvindo. Então, se você está pegando um áudio pela primeira vez, dificilmente você vai conseguir reproduzir igual, porque você nem sabe o que é aquilo. Você consegue aplicar essa técnica, por exemplo, com livros de inglês que você já tem em casa, com CD, se você tiver leitor de CD. Você consegue aplicar essa técnica com materiais que já existem na internet, de graça. Você consegue aplicar essa técnica com os materiais do seu curso de inglês, se você faz um curso de inglês. Se você não faz um curso de inglês ainda. Então você consegue aplicar essa técnica, tá bom? E eu vou mostrar ao vivo como se faz isso. Tá? Imaginando que eu já fiz essa aula, eu já sei o que significa tudo isso, eu já ouço o áudio e consigo entender, tá bom? Às vezes não tudo, mas eu consigo compreender a grande parte e eu vou colocar meu fone de ouvido aqui para poder escutar. Então essa técnica você faz simplesmente o seguinte, você vai ouvindo e falando ao mesmo tempo, tá bom? É importante que você já tenha ouvido esse áudio várias vezes. Porque aí vai ficar melhor para você. Você já tem uma referência sonora, tá? Então vamos lá. Friendfluence is used in psychology. Vamos lá. Friendfluence is used in psychology, and that shows how important it is to have friends in your life. Important for the happiness of your life. Why? Friends are a source of support through good and through bad. Ou seja, você vai fazendo isso até se assemelhar, entendeu? Na entonação, se assemelhar no ritmo, se assemelhar na velocidade, porque você está espelhando uma pessoa que já é um exemplo de sucesso, um nativo que é fluente, ou um professor de inglês que é fluente, e eu recomendo você ouvir nativo, entendeu? Então, vamos lá, vou treinar essa técnica ao vivo e ficar te mostrando aqui eu treinando. Vamos lá. Friendfluence is used in psychology. Opa, vamos lá. Friendfluence is used in psychology, and that just shows how important it is to have friends in your life. Important for the happiness of your life. Why? Friends are a source of support through good and through bad. Friends are a source of inspiration. Friends will motivate you if you choose your friends that belong to your tribe. Friends will help you prioritize, will help you organize your thoughts and behaviors. Yeah, Yeah, I have a lot of goals, I want to do that, I want to do that, but I don't know. I don't have time. You're stressed. Friends can help you with that. They will say, wait, do this first, and then you can have a brainstorm session with them. Friends are really a great help. And it's also a way to feel less lonely
loneliness, something many people struggle with. And loneliness can lead to depression or, well, I'm not going to that, but really friends, people around you, people that support you, people that help you, people that will give you more friends, because usually you become friends with friends from friends, right? Anyway, friendfluence, really important. So if you are convinced now that friends are important, you're going to say, well, how do I get friends? Well, it all starts with meeting people. It can be someone in a pub or someone in the supermarket or someone at the gym. Meeting people, that's where it starts. Starting with a conversation, talk to people, and relationships evolve. Relationships evolve and you become friends after a while. Então pronto, eu já conhecia esse texto aqui, tá bom? Eu nunca parei para fazer mirroring dele, mas eu já conhecia, então meio que eu já sabia, entendeu? Sei o que está sendo dito aqui. Então nessa hora é justamente para isso, para você pegar e falar junto. Você pegar e falar junto. Pode ver que várias vezes não saiu igualzinho e eu fui percebendo, caramba, não tá tão igualzinho. Não tá tão igualzinho aqui. E esse exercício, ele não é de pronúncia, viu? Talvez ele não é o melhor exercício para você treinar a sua pronúncia. Ele é mais para fluência. O exercício de pronúncia melhor que tem é o exercício chamado E7SM, Easy 7-Step Method, que é a Live 10, tá bom? A Live 10, esse exercício é justamente sobre pronúncia. Se você quiser treinar a pronúncia de inglês, é ele. E eu recomendo no meu curso, por exemplo, o aluno fazer um dia antes o E7SM e no dia seguinte o mirroring. Mas vamos lá, vamos treinar de novo aqui. Vamos lá, vou colocar o play aqui e vamos falar. Friendfluence is used in psychology, and that just shows how important it is to have friends in your life. Important for the happiness of your life. Why? Friends are a source through support, through good and through bad. Friends are a source of inspiration. Friends will motivate you. If you choose your friends that belong to your tribe, friends will help you prioritize, will help you organize your thoughts and behaviors. Yeah, I have a lot of goals and I want to do that and I want to do that, but I don't know and I don't have time and you're stressed. Friends can help you with that. They will say, wait, do this first and then that. You can have a brainstorm session with them. Friends are really a great help. And it's also a way to feel less lonely. Loneliness, something many people struggle with. And loneliness can lead to depression or, well, not going to that, but really friends, people around you, people that support you, people that help you, people that will give you more friends, because usually you become friends with friends from friends, right? Anyway, friendfluence, really important. So if you are convinced now that friends are important, you're going to say, well, how do I get friends? Well, it all starts essa parte foi muito diferente. It can be someone friendfluence, really important. So if you're convinced now that friends are important, you're going to say, well, how do I get friends? Well, it all starts with meeting people. De novo. It can be someone that will give you more friends, because usually you become friends with friends from friends, right? Anyway, friendfluence, really important. So if you are convinced now that friends are important, you're going to say, well, how do I get friends? Well, it all starts with meeting people. It can be someone in a pub or someone in the supermarket or someone at the gym. Meeting people, that's where it starts. Starting with a conversation, talk to people, and relationships evolve. Relationships evolve and you become friends after a while. Então, beleza. A gente vai fazendo isso várias e várias e várias vezes até que você vai imitando o modelo de sucesso e quando você tá sozinho falando alguma coisa, você melhora. Como que você melhora? Porque você treinou nos bastidores. Então, se eu for ler isso sozinho, friendfluence is used in psychology and that just shows how important it is to have friends in your life. Por exemplo, se eu não tivesse tido acesso do jeito que ela falou, o que ia acontecer? Eu ia falar muito rápido ou eu ia falar
com ritmo diferente, eu ia falar com pausas diferentes, e a intenção ali é justamente você aprender um bom ritmo, é você aprender a velocidade com que a pessoa quis dizer aquilo, entendeu? Então esse exercício é muito importante por causa disso. Se você simplesmente só quiser ler alguma coisa, você vai ler com o seu ritmo. Tá, eu não tô falando que o seu ritmo é errado, mas eu tô falando que a pessoa que escreveu aquilo, ela estava imaginando um ritmo, ela estava imaginando uma entonação, pausas. Não é só a vírgula que vai trazer a pausa. Não existe só isso. Pode ver que um monte de lugar que não tem vírgula, mas ela fez algumas pausas, entendeu? Ela fez algumas pausas. E quando você vai treinando a entonação, você descobre por intuição, por exemplo, aqui na pergunta, well, how do I get friends? Ela desce lá no final. How do I get friends? E às vezes você precisa fazer anos de escola de inglês para você descobrir que quando você faz uma pergunta aberta, tem que descer, tipo, quando você aprende a teoria. Quando se faz uma pergunta aberta que não é de sim e não, você desce. How do I get friends? How do I get friends? Quando você faz uma pergunta de sim e não, você sobe a entonação. Do you like it? Você gosta disso? Do you like it? How do I get friends? How do I get friends? Beleza? Então você fica muito aware of the situations, aware of English. Você fica, assim, atento ao que você vai falar. Porque meio que você já treinou várias e várias e várias e várias vezes sozinho. Já treinou várias e várias e várias vezes nos bastidores. Então na hora do palco vai ser lindo. Na hora do jogo vai ser lindo. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então eu te demonstrei aqui ao vivo como funciona essa técnica. E tá aí pra você se você quiser treinar com as aulas. Ó, tem aulas aqui, ó. Aula, monólogo temático, necessidades fisiológicas, que é o tema, né? Texto com áudio em inglês. Why drinking water is so important? Por que beber água é tão importante? Aqui tem uma aula, tá? Aqui tem uma aula. Uma aula de 1 hora e 49 minutos. Você pode fazer a aula, que é a Car Trip. Você pode fazer o E7SM, que eu te ensino a fazer na Live 10. Você pode fazer o Mirroring, dia de quarta-feira, por exemplo, que é quando eu indico meus alunos a fazerem, no terceiro dia de estudos. E tem aqui, ó, PDF para você baixar se você quiser, das aulas, para você aprender bastante. Não simplesmente ficar que nem papagaio, mas você aprender de verdade o inglês, tá bom? Então, essa é a técnica Mirroring e vamos lá. Como? Te mostrei ao vivo. Te mostrei ao vivo. Tá bom? E é o seguinte, eu te espero na próxima terça-feira, tá bom? Como que funcionam as lives aqui? Como que é a pretensão das lives aqui? É o seguinte. Pretensão não, funciona desse jeito, só não acontece quando tem algum motivo de força maior. Dia de segunda-feira, eu faço uma preparação de aula, eu faço lá no YouTube, essa preparação de aula. E geralmente essa aula é um texto que vem para o site, caiozel.com. Dia de segunda-feira. Dia de terça-feira tem a live 3 em 5. Essa live 3 em 5 ou live... Ainda não escolhi o nome. Live em inglês com Caiozel, live 3 em 5. Mas o que importa é o seguinte. Essa live a gente fala sobre aprendizagem e mentalidade. Hoje, no caso, foi aprendizagem, tá bom? Uma técnica para você aprender inglês mais rápido. Às vezes é sobre mentalidade. A mentalidade que você precisa para se preparar para aprender 3 anos de inglês em 5 meses. E se você quiser inglês, é dia de quinta-feira. Todas as lives acontecem às 7 horas da noite, horário de Manaus. 7 horas da noite na segunda-feira, 7 horas da noite na terça-feira, 7 horas da noite na quinta-feira. Lembrando que segunda, preparação de aula, o meu estudo de inglês. Terça-feira, mentalidade e aprendizagem. Quinta-feira, a aula de inglês. Então quinta-feira tem aula mesmo, aula ao vivo, tá bom? E na quarta-feira, às vezes, eu faço uma análise de pronúncia dos meus alunos do CCI. Então, se você se tornar um aluno um dia, talvez a gente faça junto essa análise de pronúncia. Que o aluno me manda um áudio, a gente escuta ao vivo, a gente conversa para lapidar a pronúncia, tá bom? E é isso. Então, a aula de hoje foi essa. E semana que vem a gente vai falar na terça-feira sobre como não esquecer o que eu aprendo em inglês. Como é que se faz isso? Já que
a gente vai aprender 3 anos de inglês 3 em 5 meses, como é que você vai aprender e não esquecer, né? Então, eu vou te ensinar a não esquecer, vou te ensinar a ser uma máquina de memorização, tá bom? Isso na próxima terça. E quinta-feira tem aula de inglês, tá bom? E essas aulas sempre são temáticas, elas seguem a pirâmide de Maslow, ou seja, a hierarquia das necessidades humanas, o que faz sentido para o nosso cérebro aprender. A gente aprende de acordo com o nosso grau de evolução e a gente vai evoluindo. Não adianta eu querer ultrapassar o meu grau de evolução de ser humano. Isso de maneira biológica, tá? Por exemplo, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidade de dormir, eu tenho necessidades sexuais. Depois disso, eu tenho necessidade de segurança. Eu preciso ter um emprego, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter segurança do meu corpo também. Depois eu vou pensar em estima, entendeu? Como pertencimento, que foi no caso desse texto aqui, o tema era pertencimento, entendeu? Olha aqui, sequência. Necessidades fisiológicas, segurança, pertencimento, estima, realização pessoal. Então sempre tem um tema específico para fazer sentido para o nosso cérebro. Não adianta eu trazer uma aula aleatória para você. Então toda quinta-feira tem uma aula aí seguindo essa sequência, tá bom? Então é isso. Se você quiser baixar o PDF, caiozel.com, é a live 14 e a gente se vê numa próxima aula, numa próxima live. Bye, bye.